Parashá Terumá, o nome da Parashá. Terumá quer dizer contribuição, uma vez que o tabernáculo foi construído de contribuições feitas pelos judeus. Mas, por que a Parashá sobre a casa de Deus é chamada em nome da contribuição do homem? O pensamento racídico ensina que Deus criou o mundo porque ele tinha um plano, mas o plano contém uma cláusula. O plano é que a presença de Deus deve ser revelada no mundo. A cláusula é que essa revelação deve acontecer através do esforço do homem. Ao dar a Torá, Deus declarou o seu plano. Ele nos ensinou como podemos revelar sua presença no mundo ao executar as mitzvot. Mas, naquele momento, tudo vinha de Deus. Com a construção do tabernáculo, a cláusula de Deus começa a ser implementada. Agora, o homem tinha feito um esforço para ajudar o plano de Deus a se realizar. É por isso que nossa Parashá, que fala da casa de Deus, recebe o nome da contribuição do homem, pois a casa de Deus só poderia estar completa quando sua cláusula do envolvimento humano fosse satisfeita. O problema com esta Parashá é que ela parece ser, à primeira vista, obsoleta. O tabernáculo era uma estrutura temporária que foi substituída pelo templo em Jerusalém. Assim, por que nós temos de ler sobre ele? O tabernáculo possui uma vantagem que o templo não tem. A singularidade do tabernáculo é que trouxe sua contribuição para o lugar mais distante, o deserto. Assim nós lemos Parashá Terumá, ano após ano, para nos lembrar da necessidade de trazer o judaísmo para os lugares mais distantes. Baseado em Likutei Sihot, volume 21, página 146. Contribuições para o tabernáculo. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos israelitas e faça com que eles dediquem para mim uma contribuição. Peguem minha oferenda de todo aquele cujo coração o inspirar para dar. Esses são os tipos de contribuição que vocês pegarão deles: ouro, prata, cobre, lãs turquesa, púrpura e carmesim, linho, pelo de cabra, couro de carneiro tinto de vermelho, couro multicolorido de tarraxe, madeira de acácia, óleo para lâmpada eterna, especiarias para o óleo de unção e para o incenso de especiarias, pedras shoham e pedras que preencham para o avental e o peitoral. Eles farão um santuário dedicado a mim, e eu morarei dentro deles. Vocês farão o tabernáculo e o formato de todos os seus utensílios, seguindo o que eu lhes mostro. Assim o farão. A arca. Faça uma arca de madeira de acácia de 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Cubra com uma camada de ouro puro, interna e externamente, e faça uma moldura em ouro em todo o redor de sua parte superior. Funda 4 anéis de ouro para ela e os coloque em seus 4 cantos, 2 anéis num lado e 2 anéis no outro lado. Faça barras de madeira de acácia e cubra-as com uma camada de ouro. Coloque as barras nos anéis, nos lados da arca, para carregar a arca com elas. As barras da arca devem permanecer nos anéis. Elas não devem ser removidas dela nunca. Você colocará na arca o testemunho, a Torá, que lhe darei. Faça uma tampa de ouro para a arca com 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura. Faça 2 querubins de ouro,
cada um com a face de uma criança. Faça-os da mesma peça de ouro, batendo-os das duas extremidades da tampa. E faça um querubim numa extremidade e o outro na outra. Faça cada um, os querubins, da mesma peça de ouro da própria tampa, nas suas duas extremidades. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, protegendo a tampa com suas asas, suas faces de frente uma da outra. As faces dos querubins estarão inclinadas para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca por cima. Vocês devem colocar o testemunho, a Torá, que lhe darei no interior da arca. Eu farei consigo reuniões ali e falar-lhe-ei de cima da tampa, dentre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. E lá falarei a você tudo o que for comandar a você que fale aos israelitas. A mesa. Faça uma mesa de madeira de acácia de 2 cúbitos de comprimento, 1 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Cubra com uma camada de ouro puro e faça uma beirada de ouro em toda a sua volta. Faça uma moldura de 1 punho de largura em volta de toda a mesa e em volta de toda a moldura, e a beirada de ouro será colocada. Faça para ela a mesa 4 anéis de ouro e coloque os anéis nos 4 cantos de seus 4 pés. Os anéis conectados aos pés que estarão adjacente à moldura, e eles serão os receptáculos para as barras com as quais carregarão a mesa. As barras serão feitas de madeira de acácia e cobertas com uma camada de ouro. A mesa deve ser carregada através delas. Faça para a mesa formas de pão, colheres, barras separatórias, que vão cobrir o pão e permitir a ventilação, e barras de sustentação. Tudo isso será feito de ouro puro. Você deverá colocar nessa mesa pão multifacetado diante de mim sempre. A menorá. Faça uma menorá de ouro. A menorá será formada batendo-a de uma só peça de ouro. Sua base, a haste e cálice decorativos, esferas e flores devem ser batidas de uma só peça de ouro e não feitos separadamente. 6 hastes se estenderão de seus lados diagonalmente, 3 hastes da menorá num lado e 3 hastes da menorá no outro lado. Em uma haste, ponha 3 cálices decorativos, uma esfera e uma flor. Na próxima haste, ponha 3 cálices decorativos, uma esfera e uma flor. Assim também em todas as 6 hastes que saem da menorá. Na haste da menorá haverá 4 cálices decorativos, um abaixo do local de onde as hastes saem e 3 no topo, junto com as esferas e flores. Deverá haver uma esfera na base onde o primeiro par de hastes sai do tronco, uma esfera na base de onde o próximo par de hastes sai e uma esfera onde o último par de hastes sai do tronco da menorá. Isso se refere a todas as 6 hastes estendidas do tronco da menorá. As esferas e hastes serão uma parte integral dela. Elas serão todas batidas de uma só peça de ouro puro. Faça 7 lamparinas para elas. E o bico das lâmpadas será arrojado de tal modo que, quando acendê-las, suas lâmpadas iluminarão em direção ao seu centro. As pinças dos pavios e suas espátulas das cinzas serão feitas de ouro puro. Ela, incluindo todas as suas partes, será feita de exatamente um quicar de ouro puro. Observe o modelo
que lhe está sendo mostrado na montanha, e faça dessa maneira. As coberturas do tabernáculo. Faça o teto do tabernáculo de 10 grandes tapeçarias, consistindo de linho fino torcido e lãs turquesa, púrpura e carmesim. Desenhos de animais devem ser profissionalmente tecidos nelas, em ambos os lados. O comprimento de cada tapeçaria será de 28 cúbitos e a largura será de 4 cúbitos. As mesmas medidas serão aplicadas em todas as tapeçarias. 5 tapeçarias serão costuradas umas às outras, e outras 5 serão também costuradas umas às outras. Faça lançadas de lã turquesa nas extremidades da junção da tapeçaria do primeiro grupo de 5 tapeçarias. Faça o mesmo na extremidade da junção da tapeçaria do segundo grupo. Faça 50 lançadas na primeira tapeçaria e 50 lançadas na última tapeçaria do segundo grupo. As lançadas dos dois grupos devem estar alinhadas exatamente opostas umas à outra. Faça 50 colchetes de ouro, junte os dois grupos de tapeçarias com os colchetes, de modo que o teto do tabernáculo se torne um. Faça lenços de pelo de cabra para servirem como uma tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 desses lençóis. O comprimento de cada lençol será de 30 cúbitos e a largura será de 4 cúbitos. Os 11 lençóis devem ter as mesmas dimensões. Costure 5 lençóis entre si e os outros 6 lençóis entre si. Dobre metade do 6º lençol sobre a entrada da tenda. Faça 50 lançadas na borda do primeiro lençol, no final de um grupo, e 50 lançadas na borda do lençol, final do segundo grupo. Faça 50 colchetes de cobre, coloque os colchetes nas lançadas, prendendo a tenda junto e fazendo com que se torne uma só. Permanecerá então uma porção extra do que é deixado dos lençóis da tenda, já que os lençóis são maiores que as tapeçarias. A metade extra do lençol será estendida atrás, do lado oeste do tabernáculo, onde o final das tapeçarias deixou 2 cúbitos expostos. O cúbito extra de um lado e o cúbito extra do outro lado da largura dos lençóis da tenda serão erguidos sobre os lados norte e sul do tabernáculo, para cobri-los em ambos os lados. Faça mais uma cobertura para a tenda de pelo de cabra, de couros de carneiros tingidos de vermelho, e uma cobertura de couro de tarraxe deve ser feita acima. As paredes e o conteúdo do tabernáculo. Faça as vigas para o tabernáculo de madeira de acácia erguida verticalmente. Cada viga será do comprimento de 10 cúbitos de largura e 1,5 cúbitos. Cada viga terá 2 encaixes quadrados entalhados na base, separados com um degrau, alinhados um ao outro. Todas as vigas do tabernáculo devem ser feitas desta maneira. Faça as vigas do tabernáculo deste modo: 20 vigas para o lado sul do tabernáculo, coloque 40 bases de prata sobre as 20 vigas, 2 bases sobre uma viga para seus 2 pinos quadrados e 2 bases sobre a próxima viga para seus 2 pinos e etc. Para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, 20 vigas e suas 40 bases de prata, 2 bases sobre uma viga e 2 bases sobre a próxima viga. Para a extremidade oeste do tabernáculo, faça 6 vigas e coloque outras 2 vigas nos cantos noroeste e sudeste do tabernáculo
à extremidade. Todas as vigas devem encaixar próxima uma das outras na base. Elas devem encaixar próximas no topo e serão conectadas uma à outra com um anel que entra em vãos entalhados nas vigas. Isto também será feito com as duas vigas nos dois cantos. Assim, no lado oeste haverá 8 vigas e suas bases de prata. 16 bases, 2 bases sobre uma viga e 2 bases sobre a próxima viga. Faça barras transversais de madeira de acácia, 5 para as vigas de um lado do tabernáculo, 5 barras transversais para as vigas do segundo lado e 5 para as vigas no fundo do tabernáculo, na parede ocidental. As barras centrais deverão passar pelo interior das vigas, de uma extremidade até a outra. Cubra as vigas com uma camada de ouro. Faça também anéis de ouro nas vigas, suporte para as barras. As barras serão também cobertas de ouro. Depois de construir todos os componentes separadamente, você deve erigir o tabernáculo de maneira apropriada, como lhe foi mostrado na montanha. Faça uma divisória de lãs turquesa, púrpura e carmesim com linho fino torcido. Desenhos de animais serão tecidos com proficiência nela de ambos os lados. Coloque-a sobre 4 pilares de madeira de acácia cobertos de ouro, tendo colchetes de ouro para assegurar as divisórias, montados em 4 bases de prata. Coloque a divisória sobre os colchetes. Você deverá trazer a arca do testemunho para lá, para o lado interior da divisória. Essa divisória separará para você entre o santuário e o Santo dos Santos. Você colocará a tampa sobre a arca do testemunho, no Santo dos Santos. Coloque a mesa do lado de fora da divisória e a menorá oposta à mesa na direção da parede do lado sul do tabernáculo. A mesa na direção da parede do lado norte do tabernáculo. Faça uma cortina para a entrada da tenda, de lãs turquesa, púrpura, carmesim e linho torcido, profissionalmente bordado, com desenhos nos 2 lados. Faça para a cortina 5 pilares de madeira de acácia, cubra-os com uma camada de ouro e coloque nele ganchos de ouro. Funda 5 bases de cobre para eles. O altar de cobre. Faça o altar de madeira de acácia 5 cúbitos de comprimento por 5 cúbitos de largura. O altar será quadrado e sua altura será de 3 cúbitos. Faça protuberâncias nos 4 cantos. Suas protuberâncias devem ser no mesmo pedaço de madeira do altar. Cubra-o com uma camada de cobre. Faça recipientes para remover suas cinzas, pás, bacia para o sacrifício, garfos para a carne e incensórios. Todos esses utensílios faça de cobre. Faça uma grade de malha de cobre. Coloque 4 anéis de cobre nos 4 cantos da grade. A grade será colocada abaixo da borda decorativa do altar, estendendo para baixo até o meio do altar. Faça barras para o altar, barras de madeira de acácia. Você deve cobri-las com camada de cobre. As barras serão inseridas nos anéis, de modo que as barras estarão nos 2 lados do altar quando ele estiver sendo carregado. O altar deverá ser oco, feito de tábuas. Deve ser feito conforme lhe foi mostrado na montanha. O pátio do tabernáculo. Faça o pátio do tabernáculo da seguinte maneira. No lado sul haverá cortinas perfuradas, feitas para o pátio,
de linho torcido. Ele será de 100 cúbitos de comprimento. Ele terá 20 pilares e 20 bases de cobre. Os ganchos e as braçadeiras para os pilares serão feitos de prata. O mesmo será feito do lado norte. As cortinas serão de 100 cúbitos de comprimento, com 20 pilares e 20 bases de cobre, com ganchos e braçadeiras de prata para os pilares. A largura do pátio no lado oeste será de 50 cúbitos de cortinas, e ele terá 10 pilares e 10 bases. A largura do pátio em seu lado leste será de 50 cúbitos, que consiste na entrada de 20 cúbitos e 15 cúbitos de cortina de cada lado. Daí, as cortinas no lado da entrada serão de 15 cúbitos de comprimento, com 3 pilares e 3 bases. No segundo lado, deve haver 15 cortinas com 3 pilares e 3 bases. A entrada do pátio terá uma tapeçaria bordada profissionalmente de 20 cúbitos, feita com lãs turquesa, púrpura e carmesim, junto com linho torcido. Ela deverá ser apoiada por 4 pilares e 4 bases. Todos os pilares ao redor do pátio, incluindo os dos lados leste e oeste, terão aros de prata, ganchos de prata e bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 cúbitos e sua largura será de 50 cúbitos. O espaço do pátio a leste do santuário é de 50 por 50 cúbitos. A altura das cortinas de linho torcido será de 5 cúbitos e suas bases serão feitas de cobre. Todos os equipamentos usados para montar e desmontar o tabernáculo para todos os seus serviços serão de cobre. E suas estacas para segurar as cortinas e as coberturas do tabernáculo presas ao chão, e todas as estacas para o pátio serão feitas de cobre. Aqui termina a Parashá Terumá.